porque tudo em sua volta está muito estranho, né? Está muito complicado a nação de Judá. Então ele vai buscar o Senhor, vai buscar a face do Senhor. Então, quando tudo estiver estranho, não sei como é que você entrou aqui nessa noite, se está estranho para você, se está meio embaçado, se realmente há uma nuvem escura sobre você, o sol não está brilhando. Esse é o momento de buscar a face do Senhor, de recorrer ao Senhor em oração, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê e é um Deus que responde. Então o nosso Deus, ele é vivo e real, e ele está aqui nessa noite entre nós. Você crê nisso, irmão? Amém? Então vamos ler esses 3 versículos do capítulo 3 da oração de Abacuque. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Pai, muito obrigado já pela leitura da Tua palavra. Estamos aqui nessa noite na total dependência do Senhor. Deus, fala o que o Senhor quer falar, Deus, não apenas o que nós queremos ouvir. É o Senhor, Deus, que tem uma palavra para cada um de nós. Então estamos aqui, Deus, prepara os nossos corações, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos para ouvir e entender e compreender a Tua palavra. Se conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse aqui é o profeta Abacuque, reconhecido como profeta menor, né? Profeta menor não porque ele é menor, né, do que o menor ou maior que o outro, é porque no seu livro ele tem apenas 3 capítulos, então ele é conhecido como profeta menor. Abacuque também não tem nenhum outro registro nas escrituras que fala sobre Abacuque, né, somente aqui. E também não há um registro da família de Abacuque também. Alguns dizem que ele era músico, né, levita no templo em Jerusalém. Esse é o profeta Abacuque. Então, nesse capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, Abacuque tem algumas inquietações dentro de si. Judá, ela se corrompeu, ela se desviou do Senhor, ela se afastou do seu Deus. Então Judá está vivendo um período de pecado, de distanciamento do Senhor. E Abacuque é esse que está contemplando toda a situação do povo. Ele muito se entristece com aquilo. Abacuque, então, ele vai com as suas queixas diante do Senhor para conversar com Ele, para fazer algumas perguntas a Deus. Então, este versículo final do livro de Abacuque exemplifica a confiança inabalável do profeta em Deus, mesmo em meio às dificuldades e incerteza da vida. Esse finalzinho dos versículos que nós lemos aqui do capítulo 3, Abacuque, ele tem uma confiança inabalável em Deus, mesmo sabendo da situação. E ele escreve no versículo de número 19: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Isso aqui é um salmo de oração, de louvor. Ele relembra como Deus era no passado. Abacuque, ele traz à memória quem era o Senhor e o que o Senhor podia fazer no seu tempo. Ele conhecia muito bem, ele ouviu falar de quem era o Senhor, a autoridade que o Senhor tinha, o poder que o Senhor tinha. Então aqui nesse texto que nós lemos, Abacuque, ele está com sua total confiança em Deus, mesmo sabendo da situação de Judá. Apesar da crise, ele escolhe
a esperança e a alegria, e a certeza de que Deus, Ele é a sua fortaleza. Abacuque tem a certeza que Deus, Ele é uma fonte de segurança e proteção. Porque a situação que Abacuque ele está contemplando é uma situação bem difícil para ele. Ver o seu próprio povo numa situação daquela. Só que é interessante que Abacuque ele vai fazer pergunta a Deus, só que a resposta que ele recebe de Deus talvez não era a resposta que ele estava querendo ouvir. Então nessa noite vamos refletir um pouco sobre a importância de confiar em Deus em meio às adversidades. Então precisamos de fé e perseverança para que Deus possa nos levantar em meio às crises e nos conduzir a lugares altos. O tema central aqui, se você for perceber em Abacuque capítulo 1, 2 e 3, o tema central é viver pela fé. Porque no capítulo 2, no verso 4, é o Senhor que diz: o justo viverá pela fé. Então o tema central aqui de Abacuque, ele é: o justo viverá pela fé. Desde quando nós nos conhecemos como cristãos, nós vivemos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O escritor dos Hebreus, no capítulo 6, capítulo 11, verso 6, é impossível sem fé agradar o Senhor, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então Deus ele deixa uma palavra aqui para Abacuque. Ele pede para Abacuque escrever, não para aqueles que iriam ser levados ao cativeiro, mas aqueles que iriam ficar, porque iria ficar um povo. Os babilônios iriam invadir Judá, iriam levar muita gente cativo, mas alguns iriam ficar ali ainda em Judá. Então esse povo precisava de uma fé inabalável em Deus, depois que eles vão perceber a destruição que vai acontecer em Judá. Então o povo precisava de uma fé inabalável em Deus. Então Abacuque ele vem aqui para um diálogo com Deus. Abacuque ele convida Deus para uma audiência. Abacuque ele é meio ousado, né? No capítulo 1, veja a ousadia de Abacuque. Capítulo 1, verso 12, ele fala assim: a pergunta dele: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Olha a pergunta de Abacuque para o Senhor: Senhor, até quando clamarei eu por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Até quando? E ele continua: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Ele está falando do povo de Judá. Até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro sem que tu me ouças? Quem sabe a minha oração e a sua oração nessa noite é igual a do profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando isso vai ficar assim? Até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu tenho que viver assim? Abacuque está se referindo ao tempo.
Até quando? Por quanto tempo eu vou clamar por socorro sem que tu me ouças, sem que o Senhor me responda? Eu não sei por quanto tempo você vem se perguntando ao Senhor: Senhor, até quando eu tenho que viver desse jeito? Até quando que eu tenho que passar por isso? Sem que o Senhor me dê uma resposta, sem que o Senhor me ouça. Ou será que só foi eu na minha história que tive algum embate com o Senhor? De perguntas para Deus. Talvez sua oração se repete todos os dias, igual Abacuque: até quando, Senhor? Deus já tinha determinado o dia que daria um basta na angústia de Abacuque. Deus já tinha determinado um dia em que Ele iria punir a desviada Judá. Deus já tinha determinado um dia que Abacuque não iria mais perguntar a Ele: até quando, Senhor? Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. A sua angústia tem fim, o seu porquê tem resposta. Só não sei como Ele vai fazer. A sua angústia tem fim, o seu porquê tem resposta. Porque aqui no diálogo entre Deus e o profeta Abacuque, no capítulo 1, capítulo 2, Abacuque pergunta e o Senhor responde. Abacuque pergunta e o Senhor responde. E no capítulo 3 ele vai orar. Agora olha a resposta do Senhor para Abacuque. Capítulo 1, verso 6. Até quando tu está me clamando, então? Está clamando a mim, que eu não te ouço, Abacuque. Capítulo 1, verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. O Senhor está dizendo: estou trazendo os babilônios para atacar Judá, uma nação cruel. Abacuque não esperava uma resposta dessa. Ele vai falar: Senhor, tu vai usar uma nação mais ímpia do que Judá para destruir a nação? Bom, ele fez algumas perguntas para o Senhor e o Senhor respondeu. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: está preparado para a resposta de Deus para as suas perguntas? O pai responde, mas nem sempre a resposta é que o filho quer ouvir. Pode perguntar, fica à vontade. Deus não esquenta com isso. Agora, está preparado para a resposta dele? Porque o pai responde. O filho pode perguntar ao pai 1000 coisas, ele responde 1000 coisas, conforme o pai quer, não o que o filho quer ouvir. Aí Deus responde para Abacuque: vou trazer uma nação ímpia aí, vou trazer os babilônios, cruel, vai entrar, vai saquear, vai levar cativo, vai destruir, vai causar choro, vai causar dano, vai causar destruição. Aí ele faz a segunda queixa, capítulo 1, verso 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Falando dos babilônios. Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele? Abacuque quer saber se vai ficar por isso mesmo. Ele quer saber se os babilônios vão entrar, vão invadir, vão levar cativo Judá e vai ficar por isso mesmo. Deus disse que não, vai punir também essa nação. Eles vão invadir, vão destruir, vão levar seus irmãos para o cativeiro.
e o Senhor não vai fazer nada? Essa é outra indagação, a outra queixa de Abacuque. Aí ele faz essa pergunta para o Senhor, e ele, agora no capítulo 2, no verso 1, o que ele faz? Ele corre para a torre de vigia. Ele vai agora para um posto de sentinela. Capítulo 2, verso 1, diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque lança mais uma pergunta para Deus, e agora vou para a torre de vigia, vou ficar no meu local de sentinela, tomarei posição na muralha, e vou aguardar para ver o que ele dirá, e que resposta terei da minha queixa. Entre falar com Deus e Deus ouvir, há um tempo da resposta. Entre falar com Deus e Deus ouvir, há um tempo da resposta. Se tem uma coisa que nós não sabemos fazer, é esperar Deus responder. É esperar Deus falar. Abacuque sobe para a torre de vigia, ele sobe para um local elevado e fala: eu vou aguardar Deus falar. Você aguarda Deus falar? Ou você pergunta ao Senhor e de repente você já está achando que Deus falou, sem que Deus tenha dito nada? Ele sobe na torre de vigia, fica no local de sentinela, aguardando Deus falar. A torre é lugar de vigiar. O sentinela subia na torre para vigiar, aguardar um ataque do inimigo. Ele está com a visão ampla. Então Abacuque, ele espera vigiando. Ele espera vigiando. Quem é a torre? A torre não é um lugar físico. A torre é alguém. Provérbios capítulo 18, verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. Esperar na torre é esperar em Deus. Aguardar na torre é aguardar em Deus. Se refugiar para a torre é se refugiar em Deus. Porque quem está em Deus, vigia. Quem está em Deus, espera. Quem está em Deus, confia. Quem está em Deus está protegido. Ei, em meio às inquietações da vida, vá à torre. Vá para Deus. Se refugie em Deus. Se esconda em Deus. Na torre era somente o sentinela. Ei, a torre é lugar de só você e Deus. É só eu e Deus. Na torre a visão é ampla. Quando subimos na torre, afastamos um pouco dos problemas, e então podemos ver que há maná no deserto. Podemos ver que há caminho no mar que parece estar fechado. Quando subimos na torre, distanciamos um pouco da situação que nos aflige, que nos incomoda, e podemos ver por outro ângulo. A torre é um lugar privilegiado. Aí o Senhor responde a Abacuque, capítulo 2, versículo 4.
É 7 horas ainda, né, irmão? Graças a Deus. Que eu vim hoje preparado para falar até às 11. Eu estou aqui, ó, achando que já tem que terminar o culto. Olhei para a hora ali, é 7h09. Deixa eu ver aqui se... 7h10. Um minutinho a mais. Olha a resposta do Senhor para Abacuque, capítulo 2, verso 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé ou pela sua fidelidade. O Senhor deixa uma palavra para Abacuque passar para os remanescentes. Ele deixa uma palavra para aqueles que vão ficar. O justo viverá pela fé. A situação vai ficar complicada. Os babilônios vão invadir, vão destruir, vão saquear, vão levar muitos cativos. Porém, os justos vão contemplar tudo isso e permanecer com a sua fé inabalável. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele cita essa palavra do Senhor, dita para o profeta Abacuque. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo aqui está citando o que o Senhor disse para Abacuque: o justo viverá pela fé. E também ele cita em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 11, também. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O escritor dos Hebreus também, no capítulo 10, versículo 37, também cita: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós não somos dos que retrocedem. Nós vivemos de fé em fé e de glória em glória. Podemos até cair. O que não podemos é nos acostumar com o chão. Podemos até cair. O que não podemos é nos acostumar com o chão. Temos que levantar a nossa cabeça para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, e continuar a jornada. Por mais que em nossa volta o cenário seja caótico, nós temos esperança em Deus. Deus é a nossa força, como disse Abacuque em sua oração. O Senhor é a minha força. Ele pode me conduzir a lugares altos. Duas queixas de Abacuque e duas respostas. Capítulo 1, capítulo 2. E no capítulo 3, ele vai orar. E no capítulo 3, no verso 2, ele ora assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante de teus olhos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque conhecia muito bem quem era o Senhor. Abacuque sabia que Deus iria cumprir a sua palavra. Abacuque sabia e tinha certeza de que de verdade os babilônios iriam invadir Judá. Ia ser um caos. Judá iria ser punida, deveria ser punida pelo Senhor. O Senhor disse que iria acontecer. E ele sabia já que ia acontecer. Ele conhecia.
Ele fala: Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, quando a tua ira chegar sobre Judá, lembra-te da tua misericórdia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Graças ao amor de Deus, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E Abacuque então fala para o Senhor: Senhor, na tua ira, quando o Senhor vier com todo o furor, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Aí me fez lembrar que todo o cálice da ira de Deus estava preparado para mim e para você beber. Mas o Senhor lembrou da sua misericórdia. Aí veio sobre nós com a sua misericórdia. Tomou o cálice da ira de Deus da nossa mão. Eu vou beber. É meu esse cálice. Então, se não for a misericórdia do Senhor, nós não estaremos aqui nessa noite. Deus é misericordioso. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é amoroso. Dias maus sempre vai acontecer. Dias difíceis sempre vai surgir. Nem sempre estamos em festa. Nem sempre estamos orando uma oração de agradecimento. Nem sempre a oração é obrigado, Senhor. Tem oração que é igual de Abacuque. Até quando, Senhor, vou ficar desse jeito? Até quando, Senhor, vou estar nessa luta? Até quando, Senhor, vou ficar nesse deserto? Até quando, Senhor, vou ficar dentro desse vale? Nós não estamos no céu ainda. Estamos na terra. E aqui é dia bom, dia bons e dias ruins. Aqui tem dia de churrasco e dia de choro. E nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus para continuar a caminhada. Nem sempre o cenário ele é bonito. Nem sempre o jardim tem flores. Nem sempre o sol está brilhando. Cada um tem a sua história aqui dentro. Mas com tudo isso, o Senhor tem nos sustentado. Com todas as dificuldades, nos refugiamos para a torre. Todos os dias subimos a torre. Todos os dias nos direcionamos à fortaleza que é Deus. Todos os dias nós entramos no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e descansamos lá. Uma vez eu falei aqui, eu vou repetir, tem muito tempo isso. Quando você está muito cansado de uma caminhada, um sol andando mesmo, aquele cansaço do sol escaldante, você não pode ver uma sombra, não é isso? Quando você vê uma sombra, você vai e faz o que lá? Descansa. Nos dias ruins, tem uma sombra nos aguardando. A sombra do Onipotente, que nos faz descansar, que traz refrigério para a nossa alma, que traz força para continuar a jornada. Ai de nós, se não for o Senhor.
Tem momento, irmão, que homem algum, palavra alguma, é capaz de nos fazer continuar caminhando, somente o Senhor. Aí Abacuque começa em sua oração, no texto que lemos: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: os babilônios vão invadir Judá, vão destruir tudo, não vai ficar nada, vai ser um caos total. Ele diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo um cenário terrível, mesmo uma imagem devastadora, onde parece que não há mais esperança, onde parece que não tem como recomeçar, mesmo assim, vou fazer uma escolha. Mesmo assim, vou tomar minha decisão. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que nos faz caminhar em meio aos desertos da vida é o Senhor, é essa alegria do Senhor, essa paz que o Senhor nos dá em meio a um turbilhão de situações difíceis. É somente o Senhor tem esse jeito de nos ajudar, de nos fortalecer para continuar a jornada. Abacuque está dizendo: olha, a situação vai ficar complicada. Eu sei que vai, o Senhor falou. Estou enviando os babilônios. Eu sei que a situação vai ficar complicada demais, eu sei que vai ficar. O Senhor falou que vai ficar, eu sei que vai ficar. Vamos ter muitas perdas. Vão saquear tudo de lá. Vai ficar um cenário triste. Vai faltar muitas coisas. Porém, o Senhor estará presente. Vai faltar tudo, mas o Senhor estará presente entre nós. E o Senhor vai nos reerguer. O Senhor vai nos ajudar. Então eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Talvez nessa noite a situação não está como você queria que estivesse. Talvez seu momento hoje não é o momento que você queria que estivesse. Não era isso que você planejou, não era isso que você projetou, não era isso que você idealizou. Mas você está aqui. Mas você entrou por aquela porta mais uma vez, com o coração dizendo: eu sei que a situação está complicada, eu sei que a imagem não está muito legal, mesmo assim eu vou adorar o Deus da minha salvação, mesmo assim eu vou me alegrar com o Senhor da minha salvação, mesmo assim eu vou entrar e render graças ao meu Senhor, o Deus da minha salvação. Mantenha-se de pé e com fé no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Por isso que nós temos uma máxima aqui de dizer que quem está de fora não entende, né? E não entende mesmo não, nem a gente entende. Nem entende. São tantas coisas
que me dá motivo de não entrar aqui. Ah, se não for o Espírito Santo. Ah, se não for o Espírito Santo. Você nem percebe, você pensa que você levantou porque você quis. Você pensa que você veio que você quis. Ah, você não sabe, não foi você. Foi o Espírito Santo que te impulsionou, que me impulsionou para estarmos aqui nessa noite, em meio ao caos. É somente o Espírito Santo, irmão. Eu não canso de dizer em Atos 2, quando ele diz, olha, fica em Jerusalém. Vocês não podem ir agora. Fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Deixa o Espírito Santo vir. Depois que ele vier, depois que ele vir sobre vocês, vocês podem ir. Por isso que Davi disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque se retirar o teu Espírito, eu sou apenas um barro ambulante pela rua. Eu sou apenas pós-cinza, sem nenhum significado. Pode tirar a coroa, pode tirar o trono, mas não me tira o teu Espírito Santo. E canta, rabando, decanta, labatura e canta. Não retira o teu Espírito Santo. Charabando e decanta, labatura e canta. E canta, labando, orecanta, rabandai. Não retira de mim, Deus, o teu Espírito Santo. Porque sem o teu Espírito Santo não há motivo para caminhar, para louvar, para adorar, para entrar nesse lugar. Quem somos nós sem o Espírito de Deus? Aí no versículo 19 da sua oração, do capítulo 3, o Senhor soberano é a minha força. Ele fala, olha, Senhor, eu não tenho força para contemplar a destruição de Judá. Eu não tenho força para ver os babilônios entrar e devastar tudo. Eu não tenho força de continuar de pé e tampouco continuar caminhando com o Senhor. Mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha bandeira. Eu vou continuar a caminhada. Ele declara em sua oração, o Senhor é a minha força. E Ele me faz, e Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele finaliza sua oração dizendo, o Senhor é a minha força. Ele me habilita a andar em lugares altos. Tem momento que parece que nós somos fortes, né? Momento que parece que nós, com as nossas próprias mãos, dá para resolver, dá para continuar, mas não. A nossa força vem de Deus. A nossa força está em Deus. E somente pela fé que Abacuque declara que mesmo faltando muitas coisas, ele iria se alegrar em Deus. Somente pela fé em Deus há uma declaração dessa. Pode faltar isso, pode faltar aquilo, pode faltar isso, pode faltar aquilo, mesmo assim eu vou te adorar. Somente pela fé em Deus há uma declaração dessa. Pelo contrário, talvez seria, Senhor, por quê? Como assim? Mas por que não? Não tem como, eu sou o teu servo. Eu caminho com o Senhor todos os dias. Não, não pode faltar. Não é para faltar. Não pode, não tem como. E ele entende, olha, pode acontecer tudo isso. Pode falhar tudo isso. Pode não ter nada disso. Mas pela fé ele declara, mesmo assim, eu vou continuar a minha caminhada com o meu Senhor. Mesmo assim eu vou continuar andando com o meu Senhor. Mesmo assim porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E em breve se levantará. Ele vive. Está difícil hoje, mas Ele vive.
Está complicado hoje, mas Ele vive. E nada saiu do controle de Deus. Nada. Pensa você, que as coisas estão soltas. Não, não. Nada saiu do controle de Deus. Toda a sua vida, a sua casa, a sua família está nas mãos de Deus. E Deus não perdeu o controle. É que nós somos seres humanos. Nós somos difíceis mesmo. Complicadinhos, né? Muito. Deus não perdeu o controle. Na hora certa, no momento certo, o Senhor se levantará. No momento certo, na hora certa, a sua resposta vai chegar. Porque entre pedir e Deus ouvir, há um tempo de Deus responder. Quando eu falei, fique na torre vigiando, espera vigiando, sabe por quê? Porque a gente pede algo a Deus, e se não esperar vigiando, você ouve outra voz e acha que é de Deus. Acha que Deus respondeu. Por isso que eu falei, espera vigiando. Porque talvez a voz que você vai ouvir não é a de Deus. E você pode tomar decisão que não era para tomar, porque não foi Deus que falou. Então espera vigiando. E somente pela fé, irmãos, estamos aqui nessa dizendo, eu me alegrarei no Senhor em meio ao caos. É somente pela fé em Deus, não há outro motivo. O cenário pode estar caótico, mesmo assim estamos dizendo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então viver pela fé é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Caminhar pela fé é entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio assim. Viver pela fé é crer no impossível e ver o invisível. Isso é caminhar pela fé. Em que você não está vendo nada, mas você crê que pode acontecer. Porque o teu Deus, o meu Deus, pode todas as coisas. E agindo o Senhor, quem pode impedir? Abacuque estava aqui desse jeito, porque Deus falou, estou enviando os babilônios. E Deus liberou a palavra, vai acontecer. Deus liberou a palavra, vai destruir Judá. Deus já falou, e agora? Agora eu vou continuar firme. Vou continuar no Senhor. Bom, faça perguntas, mas espera Deus responder. E espera vigiando para não ser enganado. Tem muitas vozes por aí que não é a de Deus. E a gente, quando estamos orando por algo, pedindo, a gente quer que Deus eu vou te falar de experiência própria, com todo respeito. Eu orava por algo, e eu no Largo da Carioca, ouvia um louvor, já ia ver se Deus estava falando comigo naquele louvor. Será que Deus está falando comigo nesse louvor aí? Não é o Senhor ainda não. E ficava com isso aí, porque a gente pede, a gente fala e quer que Deus responda. E você fica meio que ansioso quanto a isso. Deus vai responder. Cuidado para não vir um decaído. Aí eu, nessa que estou aguardando Deus falar, apareceu um, falou, ei, você aí, falou, opa, não, falou, Pai do Senhor, 7, passou por mim, meu Deus, se eu não estou ligado em espírito nem verdade, estava ruim para mim. Eu passei por ele, como não penso nada, Largo Carioca. Aí ele falou assim, Pai do Senhor, irmão, eu ainda naquele, Pai do Senhor, irmão, é ele, voltou, me pegou no Pai do Senhor. Aí veio, Deus tem um projeto, eu falei, já sei disso. Depois da história, pedi um dinheiro para ele viajar. Falei, valeu. Querendo viajar um tempão, estou 50 anos querendo viajar. Então, tomar cuidado. A voz não é de Deus. E você pega como resposta. E depois fala, Senhor, o que é isso que o Senhor me deu? Para você que quer casar, você que quer namorar, que está orando,
Cuidado com a voz que você está ouvindo. Para não dar ruim. Para não dar errado e falar, Senhor, eu orei tanto, orou tanto, mas não te respondi. Não te direcionei. Você ouviu um decaído. Veio lá de cima, expulso, falou com você e você ouviu. Então, muito cuidado com isso. Então, espera vigiando, para não ser enganado. Então, para concluir aqui, já falei muita coisa, eu acho que falei bastante. Nos momentos difíceis da vida, vá para a torre. Distancie um pouco da sua situação, vá para Deus. Distancie um pouco. Vá para a torre. Vá para Deus. Veja por outro ângulo. E encontre em Deus uma saída. Está muito sufocado? Vá para a torre. Vá para Deus. Veja por outro ângulo. E encontre em Deus uma saída. Não deixe que o cenário caótico roube a sua paz. Porque Deus está no controle. Amém? Fique de pé comigo, por favor. A vida com Deus, ela é assim mesmo. É somente pela fé. Mas entendemos que Deus, Ele está no controle da situação. Deus, Ele não perde uma batalha. Na verdade, Deus está à frente das nossas lutas, da nossa guerra. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por você ainda nessa noite. Essa luta me mata, o desespero me toma. A expressão seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da
Pai querido, queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, nessa noite. A esperança para o desesperançado, Senhor. O Senhor não perde uma batalha, o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Pai, nessa noite queremos te louvar e te adorar. Queremos engrandecer o teu nome, Deus. Se alegrar porque tu és o Deus da nossa salvação. Por mais que a situação, Deus, talvez esteja difícil, complicada demais, mesmo assim, Deus, estamos aqui para te louvar, para te adorar e reconhecer que tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos traz alegria. Tu és o Deus de misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu és a nossa força, Deus. Tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso lugar seguro. Deus, em nome de Jesus, traga refrigério para a nossa alma nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Não temos força alguma em alguns momentos, mas o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos mantém de pé. Pai, em nome de Jesus, somos dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos a nossa jornada em meio às dificuldades da vida. Estamos aqui, Deus, para se alegrar em Ti, Deus, porque Tu és a nossa alegria. Obrigado pelo Teu amor, Deus, para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Ah, Deus, se não for o Teu Espírito Santo em nós, mas entramos aqui, Deus, com o nosso coração desejoso para te louvar, para te adorar, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o alimento para a nossa alma. A Tua palavra sacia a nossa fome, Deus. Tu és a água, Deus. Tu és a água que precisamos beber todos os dias para saciar a nossa sede. Em nome de Jesus, Deus. Eu sei que todos os dias, todas as manhãs, o Senhor desce com uma porção sobre nós para continuarmos a jornada. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu peço ao Senhor, Deus, vai ao encontro, Deus, a cada um de meus irmãos nessa noite. E talvez tenha um cenário caótico, Pai, hoje, mas o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode mudar o quadro. O Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos, porque os Teus caminhos é mais alto do que o nosso. Os Teus pensamentos são mais altos do que o nosso. Pai, em nome de Jesus, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua misericórdia possa estar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos, te louvamos e te adoramos, te louvamos e te adoramos.